aquilo que nós aqui temos é uma dupla iniciativa. Temos aqui dentro do salão o que vai acontecer logo a seguir, portanto vamos ter aqui os nossos oradores, e temos ali no hall exterior uma exposição que também estão convidados a visitar. Eu queria, mais uma vez agradecendo a vossa presença aqui, agradecer também ao Grande Oriente, o STAN, como organizador deste evento, agradecer a sua presença aqui, agradecer a possibilidade que nos dão de assistirmos a um debate sobre um tema que com certeza interessará os que aqui estão. Portanto, da minha parte, muito obrigado e, não sei, creio que agora temos a apresentação da exposição. Portanto, boa noite a todos. Eu confesso que já me sentava aqui. Obrigado. O Presidente da Câmara Municipal de Bispo, o Sr. Mestre do Grande Oriente Lusitano, meus senhores e minhas senhoras, meus irmãos, todos os vossos graus e qualidades. A pequena exposição que tem lá fora é uma amostra. Mais alto. É uma amostra muito tímida do que é o ex-librismo português em matéria de maçonaria. Não é novidade nenhuma para ninguém. A maçonaria é algo muito misterioso ainda hoje, em pleno século XXI, muito misterioso para a maioria dos portugueses. Vêem tudo sempre com muita desconfiança. A maçonaria não é mais do que uma associação filantrópica. Pratica a beneficência e a filantropia. Houve tempos, de facto, em que a maçonaria praticou atos menos dignos por intervenção do seu, chamemos-lhe, como nas palavras, como se diz hoje, no seu braço armado, que era a Carbonária, praticou diversos atos, de facto, muito maus. O assassinato do rei Dom Carlos, Dom Luís, por aí fora, mas tudo isso já passou. Tudo isso já vai na história. Não podemos continuar a olhar para o passado em pleno século XXI sem nos interrogarmos, afinal, não é assim tão mau como isso. Porque se não vejamos, a Grande Loja Unida de Inglaterra tem por seu representante máximo a Rainha Isabel II. Não há presidente nenhum dos Estados Unidos, em princípio, que não seja maçom. As próprias notas de banco da América têm simbologia maçónica. Para visitarmos outro continente, temos o Brasil. O nosso irmão brasileiro, grande, a maçonaria não é vista como é vista em Portugal, em nenhum destes países. A maçonaria é aberta, é franca, tem as portas abertas, tem os dizeres todos escarrapachados e nunca houve problemas de maior. Era isso que se gostaria que viesse a acontecer em Portugal. Dada esse medo que as pessoas ainda têm, não consegui reunir, e há muitos anos que coleciono, não consegui reunir mais do que 8 ou 9 ex-libris portugueses. Portanto, com representação maçónica. Não é que não se saibam de maçons que usaram ex-libris, aliás estão escritos no catálogo, um rol que pode ser imenso, que usaram ex-libris, mas sem simbologia maçónica. As pessoas continuam a ter medo. Eu admito, eu próprio tenho ex-libris e não tenho nenhum com simbologia maçónica. Já lá vai o tempo em que se dizia que alguns dos irmãos que eram identificados pelo Jornal Notícias, quando se lhe perguntava se eras maçom, eles respondiam: o Jornal de Notícias reconhece-me como tal. Ora, isto não foi agradável, aquilo que sucedeu aqui há uns anos atrás. Logo, voltou a fechar e as pessoas ficaram descrentes. Mas, depois de irmos ouvir uma brilhante intervenção, gostaria de vos convidar a ver aquela exposição pequenina que ali está e compararem as diferenças
de expressão plástica que há entre os ex-libris portugueses e os ex-libris estrangeiros. Não é preciso ir muito longe, basta ir aos brasileiros. E os brasileiros que ocupam o canto esquerdo da vitrine, a expressão é completamente diferente. Se formos para os americanos, tem a porta escancarada. Meus senhores, muito grato pela vossa atenção. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Bento Domingos a sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco, agradecer em nome do Grande Oriente Lusitano Maçonaria Portuguesa, que aceitou prontamente um convite para se deslocar aqui à Ilha Terceira no dia 1 de dezembro, para estar aqui connosco nesta conversa, debate sobre a Igreja e a Maçonaria ao serviço da sociedade, diálogos. Agradecer à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo também a sua pronta disponibilidade para ceder este espaço para hoje aqui acontecer este debate. Naturalmente, agradecer também ao Fernando Lima a sua disponibilidade para vir aqui à Terceira e estar aqui, naturalmente, a participar no debate com o Frei Bento Domingos. Quero também agradecer ao Sérgio Avelar Duarte, comandante Sérgio Avelar Duarte, amigo de muito tempo já, a disponibilidade para vir com a sua coleção de ex-libris, de temática ou de simbologia maçónica, que informa melhor este ambiente aqui que ocorre neste dia. O engenheiro Jacomo de Bruxo também, co-organizador daquela mostra de ex-libris maçónicos, que é o delegado da Academia Portuguesa de Ex-libris nos Açores, que prontamente se empenhou para a realização desta mostra, a qual tem um catálogo que foi suportado financeiramente pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o que também nós agradecemos. O meu papel aqui é apenas apresentar os dois oradores e depois da conversa que eles manterão, a Assembleia, se pretender, poderá, porque eles assim também se disponibilizam, a ter uma conversa convosco e eu apenas poderei eventualmente orientar a ordem das intervenções. Eu vou começar por apresentar o Frei Bento Domingos. Basílio de Jesus Gonçalves Domingos nasceu em Travassos, Terras do Ouro, em 1934. Tomou, em 1953, o nome de Bento, quando entrou para a Ordem dos Pregadores, OP, ou Frades Dominicanos. Estudou filosofia em Fátima e teologia em Salamanca, Toulouse e Roma. O modo como exerceu o cargo de assistente da juventude da Igreja do Cristo Rei no Porto, 1962-63, forçou-o ao exílio. Em 1965 voltou a Portugal para lecionar em Fátima, Lisboa e Porto, em escolas católicas e laicas. Nos finais do regime ditatorial participa, entretanto, na Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. A partir da década de 80 leciona também em Angola, no Peru, Chile e Colômbia. Entre 1998 e 2001, dirigiu a organização e instalação do curso de Ciências das Religiões na Universidade Lusófona. No Centro de Reflexão Cristã de Lisboa, dirigiu os Cadernos de Estudos Africanos. Publicou, entre ensaios e artigos, os livros Um Mundo que Falta Fazer, A Insurreição de Jesus, O Bom Amor de Deus e Outras Histórias e Franciscanismo, O Papa que Pões a Igreja a Mexer, o livro de homenagem Frei Bento Domingos e O Incómodo da Coerência reúne textos de diferentes pessoas sobre a sua personalidade e pensamento. Recentemente publicou o livro intitulado A Religião dos Portugueses, Testemunhos do Tempo Presente. Publica, como toda a gente sabe, regularmente artigos de opinião no Jornal Público. Fernando Lima de Valadas Fernandes. Nasceu em 1951. É advogado e gestor. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, é pós-graduado em Direito Europeu, em Contabilidade e Finanças pelo Instituto Superior de Gestão de Lisboa. Fez os cursos de Managing Corporate Legal Affairs e Negociação e Técnicas de Mediação no Management Center Europe de Bruxelas e pós-graduação
em Direito Público na Universidade Católica Portuguesa. Na sua atividade profissional, Fernando Lima é membro do Conselho Consultivo da CIP, da Confederação da Indústria Portuguesa, presidente do Conselho de Administração da Galileu, presidente do Conselho de Administração da Construtora Albertina e presidente executivo da Albertina. Desde 1986 desenvolve atividade na abertura de mercados e direção estratégica de empresas e sucursais de empresas em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil, Venezuela, Grã-Bretanha, Argélia, Marrocos, Malásia, Tailândia e Singapura. Entre 1994 e 2000 foi presidente do Conselho de Administração da Engil, de 1990 a 1999 administrador da SEGAL, da Sociedade Gestora do Alto Lumiar, presidente da direção da ANEOP, Associação Nacional de Empreiteiros de Obras Públicas, vice-presidente da GECOP, Sociedade de Engenharia Eletrónica, administrador da GERIL, administrador da Engil e, entre 1975 e 86, foi diretor do contencioso do Grupo Engil. Foi também professor de História Contemporânea no ensino secundário e membro de várias associações profissionais. Tem publicados Responsabilidade e diversos intervenientes no ato de construir, na revista Engenharia, advogado da empresa, na revista de advogados. É também autor de diversos livros sobre a temática maçónica. Como maçom, foi iniciado na respeitável Loja Universales do Grande Oriente Lusitano de Maçonaria Portuguesa, desempenhou vários cargos em loja, incluindo o de Venerável Mestre, orador. No Grande Oriente Lusitano foi grande secretário do Conselho da Ordem, grande intendente de património e venerável mestre da respeitável loja Irame 65, de homenagem a Salvador Alhandra, e da Comissão Paritária da Obediência ou altos graus ligados por Tratado de Amizade. Pertence a diversas organizações paramaçónicas, nomeadamente é membro efetivo da direção da Sociedade Promotora de Escolas, membro efetivo da direção do Internato de São João e membro do Conselho Diretivo do Grêmio Lusitano e seu presidente desde 2008. Fernando Lima cumpre o seu terceiro mandato como grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, onde tomou posse pela terceira vez no dia 24 de dezembro de 2017. Eu vou-lhes passar a palavra. Creio que o primeiro interveniente vai ser Fernando Lima. Tínhamos conversado que seria Frei Bento Domingos, mas ele fez questão de ser Fernando Lima. Eu quero que não. Tens aqui. Bom, muito boa noite a todos. Eu queria naturalmente começar por agradecer ao Sr. Presidente da Câmara a possibilidade de termos conjuntamente feito este evento. Enfim, é sempre de uma grande disponibilidade e de uma grande amabilidade, permitindo-nos que a gente faça este tipo de diálogos e debates aqui neste belíssimo salão. Queria também começar por manifestar a minha alegria por estar uma vez mais com o Frei Bento Domingos neste debate. É sempre uma alegria, porque o Frei Bento Domingos transmite-nos sempre uma forma de estar na vida positiva, otimista, alegre, e para mim é de facto um privilégio e um prazer estar sempre aqui. O tema que nos trouxe aqui é um tema muito vasto e eu gostaria de, para situar aquilo que eventualmente poderão ser as perguntas e aquilo que eu poderei responder e naturalmente aquilo que seguirá no debate do Frei Bento Domingos, eu gostaria de começar por fazer uma pequenina declaração de interesses para nos situarmos bem naquilo que é o meu pensamento em determinadas coisas. E para que não haja enganos, eu escrevi aqui meia dúzia de linhas. Já tinha falado com o Sr. Frei Bento sobre esta matéria. Eu gostava de dizer, e isto também tem alguma coisa de pessoal, que tive uma educação católica na minha infância que muito me marcou. Tal não me impediu, ao longo de anos de reflexão, deixar de crer num Deus criador ou revelado, mas numa posição não dogmática. Não pretendo nem tenho argumentos para provar a não existência de Deus, nem aceito ou compreendo os argumentos daqueles que dizem tê-los. Não discuto a fé, posso debater algumas das suas consequências, respeitando quem a tem. Distingo valores morais por um lado, o amor, a bondade, a compaixão, a reciprocidade de juízo e comportamentos, e valores espirituais, valores que podem estar enraizados numa espiritualidade religiosa ou numa espiritualidade da vida, do espírito, que alguns chamam de espiritualidade laica, onde me situo. O que não me impede de ser fiel a valores e princípios cristãos, bebidos em leituras simbólicas e filosóficas dos Evangelhos. O que me afasta de um cristianismo eclesiástico, bíblico ou místico, ou de alianças com o poder político ou as suas patologias. O que ficou da minha educação foi um cristianismo que não iniciou uma religião
os seus dogmas, sacramentos, clérigos, mas antes uma espiritualidade pessoal, íntima e uma moral ou ética de alcance universal. Uma ética de amor, de dignidade, de igualdade, de humanidade, onde ousadamente talvez pudéssemos descobrir a possibilidade de laicizar a mensagem de Cristo, ultrapassando assim a visão de um crente das igrejas, vê a vida de um homem em e por Cristo, dotado de razão, de vontade e livre-arbítrio, que pode atingir uma semelhança divina. Aqui a diferença da espiritualidade laica, que pretende responder sem salvação divina, que é uma criação religiosa a partir da herança judaica, o que é uma vida boa sem fé. A diferença é que é preciso ter fé para acreditar que não somos simples mortais e a morte é passagem, e não o retorno ao cosmos e na mortalidade da alma e o reencontro com os seus. Para isto tudo é preciso acreditar em Deus Criador. Mas o que me importa verdadeiramente, seja crente ou não, é o humanismo que nos pode unir a todos, seja qual for a crença que nós podemos ter. Enquadra-se estes diálogos não como uma história guerreira entre as igrejas e as maçonarias, mas antes o que partilhamos, o que doutrinalmente nos pode dividir, como cada qual se posiciona no espaço público. Dito isto, devo dizer que o cristianismo das igrejas pretende ser uma doutrina coerente, cuja larga presença na sociedade, nas ideias e nos comportamentos, dispensa agora de referir, tão óbvia é. O que a maçonaria não tem é doutrina coerente. Não é uma religião, não tem guias espirituais, nem presença orgânica de voz unívoca. A maçonaria, pelo menos a minha maçonaria, aquela em que me revejo, é, permita-me o defeito da expressão, uma instituição sem objeto, em que cada qual entre si e no espaço público acredita na liberdade absoluta de consciência, aceitando com tolerância a diversidade do outro e do seu pensamento. Disso todos, incluindo católicos, ou membros de outras igrejas, sendo certo que o inverso, genericamente, muitas vezes não é verdadeiro. Aquilo que unicamente uma maçom não aceita é a intolerância e os dogmas que não admitem ser debatidos. Intelectualizando, a maçonaria é uma prática discursiva, a par de outras, com o seu método próprio, os ritos e os rituais, com vista ao conhecimento de cada qual, à sua felicidade, a uma sociedade mais justa e fraterna, com a igualdade de oportunidades e justiça no espaço público, tolerante, afastando todas as formas de fanatismo, racismo, xenofobismos, tiranias. Já que as utopias são no lugar, poderíamos talvez falar que a maçonaria é uma utopia crítica. Como se chegou a esta síntese? Como alguns filósofos se referem, a história do pensamento teve um período cosmológico, às vezes influenciado muito pela filosofia grega, um período teológico, toda a influência das igrejas até o século XVII, um período humanista, com verdadeiro começo no século das luzes, que dirigiu a razão, a ciência, o progresso e o humanismo como pontos essenciais do seu ideário. E um período, talvez o atual, da desconstrução, a compreensão do que o mundo é, a posição existencial de cada qual na sociedade, o retorno à vida boa e a sabedoria inspirada na filosofia grega, enfrentando novas questões, como essa nova tecnologia que é o transhumanismo. A maçonaria adquiriu a verdadeira dimensão nas luzes, fez seus os princípios inspiradores, reformulados ao longo dos tempos, e uma idiosincrasia insubstituível de sociedade iniciática, simbólica, tradicional, no sentido de nelas estarem vertidas todas as formas de culturas humanistas. A maçonaria expressa-se pela autonomia plena dos seus membros. Daí que a presença da maçonaria na sociedade se faça pela ação de cada maçom, que ao longo dos séculos muito contribuíram para avanços civilizacionais. Poderíamos citar muitos desses maçons, mas poderemos depois, no debate, falar sobre isso. Há toda uma história dos maçons que reflete a sua ação na sociedade e que, face a alguns retrocessos civilizacionais atuais, se justificam, hoje mais do que nunca, os seus princípios. Há pouco falava aqui, um bocadinho com o Frei Bento Domingos, se me permite só mais 2 minutos, e expressávamos algumas das nossas preocupações, em que eu dizia que estes princípios que eu aqui enunciei, por isso é que eu tive esta declaração inicial, nos junta muito num humanismo da liberdade, da dignidade, dos direitos humanos. E falámos muito das questões geopolíticas, e falámos muito do que é hoje o mundo e das ameaças que aparecem ao mundo. Eu tenho uma visão geopolítica e geoeconómica do mundo que é, apesar de todos os progressos que ao longo dos séculos surgiram, que é de que há um retrocesso civilizacional nos últimos anos que provavelmente aboliu muito do que nos últimos 200 anos se foi conquistando.
nós verificamos que há desajustes muito grandes na mundialização, uma mundialização que levou a grandes e profundas desigualdades, uma globalização que levou a que hoje a gente tenha polos de tensão, eu estou agora a falar em termos geopolíticos, tenha polos de tensão muito complicados em várias regiões do mundo. Provavelmente, se estamos atentos, não quero ser catastrofista, mas estamos atentos a estas questões, algumas ameaças de guerras valentes estão provavelmente aí a ameaçar-nos e, portanto, nós temos que sempre ter em conta aquilo, e estão aqui alguns brilhantes historiadores, de que quem esquece a história pode cometer os mesmos erros e, portanto, isto já é frequente ao longo da história a gente ter assistido a estas situações. Posso citar alguns exemplos, por exemplo, enfim, há quem refira, há uma guerra horrorosa e humanitária no Iémen, onde 40 mil crianças por dia ou por mês, enfim, estão em riscos de morrer de fome. Nós não ligamos muito, por exemplo, mas na região dos Grandes Lagos, em África, eu tenho a impressão que nos últimos anos, Frei Domingos, já devem ter morrido nas condições mais horrorosas e com as maiores violências, seja para crianças, para velhos ou para mulheres, cerca de 5 milhões de pessoas, portanto é preciso, às vezes, a gente ter estas noções. É preciso entender, por exemplo, esta história do embargo e das sanções ao Irão, e com estas conjugações com a Arábia Saudita, pode criar ali uma situação ainda muito mais flageladora do que aquela que a guerra na Síria tem dado alguns indícios. Sabemos, pelo menos ou temos indícios, que ali lá para o Mar da China, provavelmente as situações também são muito complicadas, fala-se pouco disso, mas quem está atento a essa situação, provavelmente, enfim, há aí uns geopolíticos mais bem informados, ou pelo menos pretendem adivinhar o futuro, dizem que se calhar a próxima guerra mundial vai começar lá por lados do Pacífico, exatamente por causa daquelas questões que lá existem. E depois, sobretudo, há aquilo que, eu só para definir numa frase, porque senão estávamos aqui à noite a falar sobre isso, há aquilo que um filósofo coreano, Shulan, enfim, que penso que conhece, escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço, e portanto acho que há um cansaço das sociedades que leva a todas estas questões dos populismos. Isto agora podemos aqui escalpelizar o que é que isto quer dizer, mas isto quer dizer o seguinte, quer dizer os seus Trumps, quer dizer os seus Bolsonaros, quer dizer os seus da Hungria, quer dizer os seus da Polónia, quer dizer outras situações na América Latina que também são muito complicadas, quer dizer as perseguições às minorias étnicas em países na Ásia, quer dizer muita coisa e, portanto, os valores que nós partilhamos, e por isso é que o que fiz esta declaração inicial, são realmente os valores da liberdade, os valores da dignidade, os valores dos direitos humanos, cuja comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos vai ocorrer agora no dia 10 de dezembro, mas não é só esta declaração, porque acessoriamente a essa declaração, ou melhor, posteriormente a essa declaração, tivemos muitos pactos civis, tivemos muitas convenções, temos até uma coisa que pouca gente fala, que é a Declaração da Humanidade, dos Direitos da Humanidade, que foi feita pela ONU e pouca gente fala nisso, e sobretudo temos uma visão hoje dos direitos humanos, não formais do ponto de vista das declarações, mas olhar para a miséria do mundo, para a pobreza, para a violência, e é isso que provavelmente nós, pelo menos no Grande Oriente Lusitano, que criou uma coisa chamada a Liga dos Direitos do Homem, no próximo dia 10 de dezembro, vai lembrar. Hoje os direitos humanos não são formais, hoje os direitos humanos, com a mundialização e com a transparência com que nós tudo conhecemos, estão à vista de outra forma e é para elas que temos que encarar. E, portanto, partilhamos os mesmos valores, podemos querer em determinadas coisas ou não, partilhamos os mesmos valores e penso que estamos preocupados. E com isto passo a palavra ao Frei Bento Domingos. Eu queria, antes de mais, falar para, que não vamos discutir aqui, mas houve um colóquio do Instituto de Sociologia e Etnologia das Religiões da Universidade Nova de Lisboa, chamado Religião e Ideal Maçónico, Convergências. É um livro excelente, porquê? Porque é por representantes de muitas igrejas, e não só de igrejas cristãs. Quer dizer, os que têm uma referência a Deus e os que não têm, como é
Como é? Voltar à história não interessa. A história é muito importante, e há uma história até da maçonaria muito importante, do Ventura, que faz a história da maçonaria aqui em Portugal. Mas há também vários estudos do que foram as relações entre a Igreja Católica e a maçonaria. Mas como há muita bibliografia e boa sobre isso, eu não vou entrar por aí. Porquê? Porque acaba de dizer, nós não vivemos num mundo pacífico, nem em vésperas de um mundo pacífico. O Papa Francisco, há muitos, não é assim há muitos anos, porque ele também não é há muitos anos Papa, mas logo que começou, chamou a atenção para que estávamos perto de uma guerra mundial que já existia aos pedaços, aos bocados, por todo lado. E a verificação, é o panorama que apresentou, e ele agora, eu achei-lhe muita piada, porque publicou agora fundou um instituto na Universidade Lateranense de ciências para educar para a paz. Quer dizer, não é só gestos, atitudes, manifestos, que ele fez vários já, e atitudes permanentes voltado para os excluídos, não é só a concepção que ele tem de igreja, que ele chama-lhe um hospital de campanha, quer dizer, as pessoas da igreja, porque a palavra igreja é muito complicada, porque as pessoas quando pensam em igreja, pensam em Papa, os cardeais, os bispos, os padres, os diáconos, e depois fica um resto, que são aquilo que chamam os fiéis. Completamente errado isso. Sabem que Santo Agostinho tinha uma expressão para a sua diocese que dizia: convosco sou cristão. E isto é a minha glória. Para vós sou bispo. É a minha responsabilidade. Na qualidade de cristão, espero desabrochar em Deus e no amor aos irmãos. Mas, como bispo, sou capaz de me condenar, porque sou muito possível de não fazer o que devia. Quer dizer, portanto, a Igreja é o conjunto dos cristãos, de muitas denominações, mas depois de muitas organizações ao longo da história. O cristianismo nasceu em polémica, porque Jesus era judeu, a maioria dos seguidores eram todos judeus. Mas o São Paulo teve uma ideia maluca, fantástica, que diz: o quê? Nós é que mandamos no futuro, nós é que mandamos em Deus, nós é que mandamos em Jesus Cristo. Não. O que se revelou em Jesus Cristo, o que se revelou em Jesus Cristo, é que a graça de Deus é para todos. Deus não faz acepção de pessoas, não faz acepção de povos, e então começou, e aí começaram as polémicas, a fazer comunidades em que juntava judeus e gentios, os que se tinham convertido ao caminho de Jesus. Foi pela primeira vez em Antioquia, ou Antioquia, como outros escrevem, que aqueles que seguiam a via de Jesus lhes chamaram cristãos. Quer dizer, tinham a pancada do Cristo. Estão a perceber? Quer dizer, cristãos eram aqueles que tinham a pancada do Cristo. E isso depois deu muitas controvérsias entre
judeus helenistas e judeus que eram muito fiéis à ortodoxia tradicional. Quando são escritos os evangelhos já há muita polémica. Os evangelhos já são escritos na terceira geração e que ponham na boca de Jesus aquilo que já interessa às diferentes comunidades. A comunidade as comunidades de João são já muito diferentes das comunidades a que estava ligado, por exemplo, ao São Marcos. Quer dizer, isto é um bocado para dizer que o viver com diversidade e em polémica é o normal da condição humana. Né? Quer dizer, enquanto não fizerem clonagem, os seres humanos, cada um tem a sua pancada, não é? Quer dizer, é normal. Pela herança que têm, genética, depois pela educação, pela cultura, nós não somos, nós vamos sendo. Quer dizer, é a nossa realidade, é uma coisa sempre em transformação. Mas aquilo que era específico, eu achei muita piada que agora, foi há dias, a reler, ali muitas vezes, a carta de São Paulo aos Efésios, que não é escrita do punho de São Paulo, mas foi-lhe atribuída, não é? Mas tem lá uma coisa que é muito engraçada. Jesus Cristo é a nossa paz, porque Ele abateu os muros que havia entre os povos. E depois diz uma coisa com piadão, que Ele até não se atreveu, o tradutor Lourenço, não se a pôr no texto, pôs em nota. Em Cristo nós somos o poema de Deus, mas em grego está poema. Somos o poema de Deus. Se a gente tiver realmente, ou senão somos um poema muito estragado, não é? Quer dizer, as duas coisas, e uma poesia. Mas aquilo que é a centralidade de Deus, é a nossa alegria. Mesmo São João, a primeira carta que escreveu, diz, e isto vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. É importante descobrir também a alma das diferentes religiões. Quer dizer, porque são diferentes formas de abordar. Mas o que é central no cristianismo é... No Evangelho de São Lucas diz, alegrai-vos não por coisas espantosas que fazeis, mas porque os vossos nomes estão inscritos no coração de Deus. Alegrai-vos por isso. E nem a morte vos vencerá. É essa a ideia. Aliás, vocês sabem todos que quem safou o cristianismo nascente foram as mulheres. Porque os que aderiram a Jesus, andavam todos à procura de um tacho. Que eles abandonaram as profissões que tinham, mas andavam à espera que Jesus tomasse o poder, um poder de dominação, e eles andam sempre com esses problemas para resolver essa questão muito difícil. Até que um dia houve dois que tiveram coragem e foram ter, os filhos de Zebedeu foram ter com Jesus e disseram, olha lá, quando fores para o poder, um para primeiro-ministro, outro ministro adjunto, ouviste? Isto aqui a gente não anda de graça. Né? E então Jesus fez uma reunião deles e disse, meus amigos, aqui não há nada para ninguém. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pelos outros. E então quem quiser ser o primeiro, ponha-se ao serviço de todos. Eu, por exemplo, faço isso com os miúdos que eu tenho na missa onde celebro. É uma mesa grande, depois os miúdos, eu não tenho missa para criança, nem para adolescente, nem para... é tudo junto. Como nas famílias acontece toda a gente, depois cada um tem o seu jeito, não é? Mas uma das coisas que eu faço, sempre a pergunta é isto. Quando chegas a casa, digo aos miúdos sempre, é por causa dos graúdos. Mas pergunto-lhes sempre, olha lá, quando chegas a casa, qual é a primeira pergunta que fazes?
Não faço. Não, tens de fazer. Não. Chegas a casa e tens de dizer alguma coisa à tua mãe, dá um beijinho. Não. A primeira pergunta que tens de fazer é em que é que posso ajudar? Quando chegas à escola, qual é a primeira pergunta? À professora, em que é que posso ajudar? Tens um colega que está mais à rasca, o que é que perguntas? Em que é que posso ajudar? Aquilo que é o específico da polémica entre Jesus e os seus discípulos é nisto em que é que posso ajudar. Agora, nós fazemos, e temos esta frase já por cortesia, não é? Quer dizer, que é que posso servir quando é uma pessoa com que a gente se entende bem, mas quando não se entende bem, em que é que posso destruir, não é? Não é em que é que posso ajudar, é em que é que posso destruir. Ora, aqui está, a meu ver, o nervo. O cristianismo é um humanismo na medida em que o Deus em que acreditamos é um Deus voltado para os seres humanos. Voltado para os seres humanos, para a alegria dos seres humanos. Isto foi muitas vezes invertido, foi muitas vezes estragado. Agora, a gente não pode fazer a história da Igreja pelas asneiras. Então, não há instituição nenhuma humana que se safe. Nós temos de fazer sempre a partir do que está mais de acordo com o que é mais central. E o que é mais central é que nos veio revelar a dignidade do ser humano, seja ele qual for. Seja ele qual for, seja de que raça for. As pessoas já viram antes de Cristo os milhões de pessoas que existiram, os bilhões de pessoas que existiram, que nunca foram ao batismo, nunca pertenceram à Igreja. Mas a resposta de Jesus é tudo pessoal que vive no coração de Deus. Tudo no mundo, todas as pessoas. E então, o problema nosso é que depois cada um tem caminhos diversos de orientar a vida. Tem que ter muito, pela educação, pelo país, pelo mundo em que andou, tem atitudes diferentes, agruparam-se de formas diferentes. Agora, uma coisa que as pessoas esquecem é que o grande crítico da religião, da sua religião mesma, que era Jesus, do judaísmo. Ele foi criado numa aldeia, tinha um judaísmo de sinagoga, e teve sempre problemas nas sinagogas, com ele houve sempre problemas, porque tinham rituais e Jesus não lhe interessava o ritual pelo ritual. O ritual era o ritmo do serviço. E então, um dia até se zangou na sinagoga porque fez uma cura e disseram-lhe, não, há 6 dias na semana para trabalhar. O sábado é só para Deus. Diz ele, bonita religião. Vós, ao sábado, soltais o burro e a vaca para ir beber. E o ser humano não pode ser curado no dia sagrado, no dia de Deus. Quando for dia de Deus, tem de ser o dia da alegria humana. Tem de ser o dia da libertação. E uma religião que não serve para libertar é uma religião não da libertação, mas da opressão. Não é? Ora, o Jesus teve, mas depois também andou no templo. E um dia estava tão chateado daquilo ser só comércio, que quis impedir um dia de haver culto. Tirou tudo para a terra, não sei como é. Um bocado mal educado, mas olha... Porquê? Porque quando falarmos em Deus, quem deve aparecer é o ser humano. Essa é a paixão de Deus. Na revelação de Jesus. A paixão de Deus é a alegria do ser humano. Ora, as pessoas dizem assim, está muito bem, está no coração de Deus. Está bem, mas a trabalheira nossa não é que Deus goste de nós e que Deus nos ame. É a gente inscrever os outros no nosso coração, não é? Aí é que as porcas do mundo tercem todas o rabo. Quer dizer, ao fim e ao cabo, ter uma atitude correta com Deus. Mas se eu não procuro, em primeiro lugar, ver como é que acolho as outras pessoas. E então lembro-me hoje disto.
viram as notícias de Paris. Eu não vou discutir quem tem razão, quem não tem razão. Não é a minha especialidade do lado dos problemas da política francesa. Mas, reparem, deixarmos que o mundo chegue a uma tal de deteriore tanto, do seu ponto de vista político, para não haver lugar para todos, nisso prefiro lá o que anda hoje a fazer o nosso Marcelo, que fez uma declaração política que o que é importante é o desenvolvimento, o que é importante é a diminuição do desemprego, o que é necessário é haver condições das pessoas todas poderem valorizar a sua vida. Mas enquanto isso não há, reunamos todas as energias para ir de encontro aos mais pobres. Quer dizer, eu acho que a manifestação dele foi engraçada. Quer dizer, agora, o Papa Francisco disse uma coisa logo no primeiro documento, e eu acabo já, na Gaudium et Spes, no Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Qual é a alegria do Evangelho? É não deixar que a economia que mata mande no mundo. A economia é para criar boas condições de desenvolvimento para todas as pessoas. É fundamental. E a economia política é para isso também. Mas há economias que matam. As comunidades cristãs devem dizer, ponto final, não há nada para ninguém. É necessário um embate em frente. Mas depois não basta dizer uma igreja que vive na sacristia ou então que vive na sociedade para a dominar é uma igreja perversa. Porque o poder é muito importante, mas é o poder de servir, não é o poder de dominação. Não é o poder de dominação, é o poder de servir. E por isso eu digo sempre aos miúdos, aos adolescentes, aos jovens, tornem-se o mais competentes que possam. Mas para terem mais capacidade de servir, não só a família, mas a sociedade, o seu conjunto, e graças a Deus até há muitas pessoas agora, até portuguesas, a ganhar grandes prémios de investigação que fazem, tudo isso, fantástico. Mas o problema em que vivemos atualmente, é o desenvolvimento de egoísmos. Ora, então ele disse, uma boa correção para isso é ver o mundo a partir dos excluídos. Trazer os excluídos para o centro e fazer com que o centro vá para a periferia. Alterar completamente as relações. Nós temos assim, como escrito, somos de classe média, somos isto, e depois temos de zelar para o equilíbrio da sociedade. Não se vai lá. É a partir dos que não têm vez nem voz, que deve ser a voz dos cristãos, a voz da igreja. E fazer o quê? Dar esmolas, gritar, fazer isto? Não. Dar capacidade a essas pessoas. E eu acabo, porque sabem porquê? Porque ele fez um sínodo que andavam muito a pedir, que na igreja estavam a rarear os jovens, a rarear as vocações, a rarear não sei o quê. E então fizeram um sínodo, quer dizer, uma reunião mundial, para que os bispos escutassem a voz dos jovens. E houve alguns que disseram na reunião, olha, aprendi muito. Mas outros ficam rituais e passam à frente. Ao concluir esse sínodo, de que é que se lembra ao Francisco?
Rogério, muito bem, foi fantástico isto que fizeram, e trabalheira enorme da vossa geração para o futuro, tudo isso. Mas há um problema. Ele não estava com Santana Lopes, mas empregou uma expressão, a aliança das gerações. A aliança das gerações, dos velhos, dos novos, dos adolescentes. O que é necessário é que as gerações digam, se é velho, tem um irmão que precisa mais. Se está um doente, é um irmão que precisa mais. Então é necessário o quê? E reparem, foi o primeiro encontro que ele teve com um grupo de jesuítas, de um colégio jesuíta que foi da Suíça visitá-lo. Como ele era, no começo não gostaram assim muito dele, Papa, porque tinha sido muito controverso na companhia. Até o Vaz Pinto disse, não, ponham muito alta a fasquia deste homem que ele criou. Quando ele foi proclamado Papa. Mas o que é que ele fez? Estes jovens todos vieram e então os professores, para se fazerem interessantes, disseram, mas nós, professores, o que é que devemos fazer? O que é que deveis fazer? Política. Política? Sim, política. E ajudar todos estes jovens a descobrir a importância da política, mas qual a importância da política? A que é do bem comum. Formar gente que nos lugares políticos que ocupa se interesse por aqueles que ninguém se interessa. Quer dizer, fazer uma conversão da política ao que ela deve ser, não é novidade nenhuma. Mas não foi assim dizer como a Igreja andou em política a mandar e a dominar. Não, muda o disco. Tem de ser para servir e fazer com que os católicos se lembrem. E então agora teve muita piada, porque pôs isto e encomendou aos professores de economia, aos professores de direito, aos professores de sociologia das universidades. É necessário desenvolver todas as ciências para criar um mundo em desenvolvimento que evite as guerras, aquilo que chama as ciências da paz. Porque não basta ter bons sentimentos, não basta ter bons desejos, dar exemplo, isso está bem, tudo isso é vaporoso, tudo isso ao fim de um tempo vai embora. É necessário deixar atores lúcidos acerca do mundo em que estamos. Eu creio que isto não é... Agora até me apetecia dizer aquela história do grão-mestre da maçonaria, foi o Arnaud, que lançou até em Portugal uma organização para a medicina muito importante, e que ele dizia, eu acho que se for um bom maçónico pode ser um bom católico, se for um bom católico pode ser um bom maçónico. Mas porquê? Não era uma questão ideológica que ele punha, aliás, eu conhecia. Era, seja maçónico, seja católico, seja ateu. Reparem, o problema de ser ateu ou ser crente... Agora, a Voz Portugalense publicou um texto magnífico do Fernando Pessoa sobre Deus. Ele tinha vários textos, mas eles publicaram os textos dele agora sobre Deus. E ele diz, não há ninguém, no seu sentido, que não possa admitir Deus. Mas também não há ninguém que saiba como Deus é. Os místicos antigos sempre disseram isso. O mestre Eckhart também repetiu. A gente não pode meter Deus dentro de um conceito, saber Deus é assim, Deus é assado, e quando diz omnipotente e quando diz omnisciente e tudo, entra-se numa metafísica que nunca mais acaba. O problema é o seguinte. Quando perguntaram ao Einstein se ele acreditava em Deus, dizia, olha, primeiro diga-me lá o que é que você entende por Deus.
Porque pode ser que sim, pode ser que não. Estão a perceber? Porquê? Porque o Einstein tinha uma coisa fantástica, que era esta. O mundo é inteligível, senão não podia haver ciência. Se o mundo não fosse inteligível, não se podia fazer ciência. Ora, nós podemos fazer ciência. Então, é muito possível que isto seja fruto de uma inteligência. E é possível que isto seja fruto de uma inteligência. Mas para isso, meter dentro de uma fórmula, meter dentro de um credo, meter dentro de... é apoucar Deus e apoucar o ser humano. Deixemos livre as nossas ideias sobre Deus, ideias sobre o outro. Mas há uma coisa que agora é muito discutida, que é a pancada do pós-humano. Não é? Agora as ciências, todas as ciências da linguagem, as ciências da inteligência artificial e tudo isso. Não tem nada contra que desenvolvam as inteligências todas e mais algumas. Mas que seja para o bem dos seres humanos individuais. Por exemplo, aquela menina está ali, não está? Vais ser uma cientista. Vais. Tu gostas de estudar. Ora, mas o problema grande é tornar-se competente e desenvolver todas as ciências, todas as artes, tudo, todas as representações, porque a gente está sempre a falar de ciência e de técnicas e tudo. Meu Deus! E não falamos dos poetas? E não falamos dos romancistas? E não falamos dos pintores? E não falamos sobretudo dos músicos, que eu acho muita piada à música, por causa do seguinte, é que as outras artes até enganam. Porque faz uma pintura e as pessoas começam a dizer, ai, pareces com isto. Com a música não se pode dizer com o que é que se parece. Parece com a alegria que provoca. Mais nada. Ora, o problema das linguagens não são só de representação da realidade. São de transformação da realidade. Ora, meu Deus, o que se vai conseguir no futuro eu não sei. Não sei. Mas aqueles que acham que o boneco vale a pena, o ser humano vale a pena, é necessário reunir esforços todos para encontrar novos desenvolvimentos para o ser humano, mas não novas formas de o aniquilar. Outro dia, encontrei uma pessoa que estava com problemas já perto da morte. Eu conhecia sempre muito cínica, muito. Sempre a conheci, sou amigo dela, na mesma, mas era muito cínico. E diz assim, o que me lixa é que eu vou morrer e os outros ficam cá. Quer dizer, como não morria tudo, valia a pena. Quer dizer, o que ele gostava é que o mundo acabasse com ele. Perceber? Oh, meu Deus! E eu rimo muito com ele, diz, olha, há pancadas para tudo, até para a tua, estás a perceber? Nós não temos que nos... Mas há, de facto, uma educação que eu acho que é necessário fazer, um trabalho, e agora é isto. As convergências das diferentes organizações devem ser uma convergência de dizer em que é que podemos ajudar. Pronto. Desculpe, já falei demais. Antes de passar a palavra, naturalmente, à nossa assistência, eu queria, mais uma vez, referir que é sempre uma alegria ouvir o Frei Bento Domingos, não é? E queria, no fundo, também referir que tudo o que ele referiu a propósito de Jesus, independentemente da fé de cada um, enfim, mas esta ideia da diversidade, do respeito pelo outro, vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu há bocado dizia, que quase que a gente podia encontrar nas mensagens dos evangelhos uma laicização, no fundo, que a maçonaria defende com o seu princípio importante.
E também, sobretudo, aquilo que o Frei Bento diz, e é uma das coisas que nos aproxima, é que o amor em maçonaria, em que nós também trazemos muito no conceito de fraternidade, é talvez para nós a lei universal maior que pode existir. E essa, de facto, foi uma das grandes mensagens dos Evangelhos que a maçonaria, que também tem algumas raízes e tem valores, enfim, judaico-cristãos bastante grandes, assimilou. Eu lembro-me que, quando era muito jovem, eu andei muitos anos no catecismo e tudo mais, e fiquei sempre muito impressionado com aquela parábola da Samaritana, ou dos bons talentos, enfim, em que, no fundo, a ideia do amor, e talvez Cristo tenha sido o primeiro a trazer-nos para a praça a ideia de igualdade, a igualdade de todos perante Deus, embora, enfim, a minha fé não seja essa, mas reconheço de facto que esse princípio da igualdade, que nós também defendemos noutro plano, foi o princípio que foi uma mensagem dos Evangelhos, que foi muito importante e que nós próprios assimilamos. Temos muitas coisas comuns. Eu, quando li, por exemplo, a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, a propósito dos ambientes, da miséria, etc., de facto, temos aí princípios aos quais, independentemente da fé de cada qual, são princípios que verdadeiramente nós não podemos deixar de comungar. Eu queria também referir, mas isto, enfim, tem a ver um pouco com a maçonaria, que os maçons, como há pouco referi, não têm uma organização orgânica no sentido de expressão orgânica. Têm princípios que defendem há muito tempo de liberdade. Para nós, a liberdade é um princípio fundamental. Ainda ontem referia num outro fórum que nós aprendemos a dar a vida pela liberdade, ou pelo menos juramos dar a vida pela liberdade. Seja ela a liberdade formal, seja ela a liberdade de sermos humanos, e já vamos ao pós-humanismo e ao transhumanismo, porque eu talvez aí tenha alguma pequena, não sei se é divergência, mas pareceu-me que o Frei Bento Domingos desvalorizou um bocadinho essa temática, que eu sinceramente não desvalorizo. Ciência sem alma não tem alma, e portanto vamos ver até onde é que a ciência pode nos levar nesta questão do humano, da transformação do humano, ou nestas coisas que agora apareceu dos chineses, no fundo, que no fundo acabam por, enfim, nos transformar os nossos bebés naquilo que a gente quer ou a gente não quer. Não sei depois aí se não temos que ter a coragem de dizer a alguns cientistas, alto, para, tudo bem, há coisas que são importantíssimas, as biomedicinas, as nanotecnologias, as biotecnologias, tudo que possa, no fundo, ajudar. Agora, um momentinho, porque há coisas na inteligência artificial e há coisas nestas biomedicinas que, no fundo, acabam por não nos transformar em humanos. Eu, portanto, acho que aí é onde nós temos esta nossa grande convergência, que é a do humanismo. Seja ela de forma como expressão da vontade de Deus, seja como nós, a expressão da vontade do homem e da acreditada do homem, que é qualquer coisa que vem do... Mas há aí uma coisa que eu acho importante. Foi muita ciência para fazer a bomba atómica. E foi preciso muita loucura para ir deitar-se. Claro. Estão a perceber? Quer dizer, claro. Nós, e uma coisa que falou aí da liberdade, eu acho que foi a maçonaria e foram muitas outras organizações que ajudaram a que, por exemplo, no Vaticano II, o documento que venceu à última hora e que agora todos se gloriam, mas a maioria era contra a liberdade religiosa. Foi um documento que foi votado já no final do Vaticano II, de luta de muita gente. Ora, o que não for de livre vontade não é humano, quer dizer, mas a descoberta, repare, eu ainda me recordo, nos anos 50, de ter saído um livro sobre a tolerância que repetia uma coisa de Paul Claudel, Il y a des maisons pour ça. Mas o problema todo era que a verdade e o erro não podiam ter os mesmos direitos. Portanto, a tolerância não era impossível. Liberdade, nem pensar. Quer dizer, como é que um imbecil pode ser tão livre como o outro? Não. Quer dizer, tudo privilégios, tudo sociedade de privilégios. Eu acho que foi uma grande colaboração, sim, essa de
Esse é um princípio fundamental que temos, como também temos o princípio, porque faz parte da nossa vida, da igualdade. Mas queria só voltar um bocadinho atrás, que quando o Frei Bento Mendes falava numa sociedade que temos egoísta, individualista, consumista, produto, enfim, peço desculpa, mas cada qual tem a sua ideologia, de um sistema económico completamente desregulado, financiarizado, leva a uma coisa que, no fundo, a maçonaria tem e que as sociedades não têm, mas que eu penso que a Igreja Católica tem, que é os afetos. Quer dizer, a nossa sociedade hoje, como dizia um grande filósofo, enfim, ou sociólogo pelo menos, o Bauman, é uma sociedade de amores líquidos, de afetos líquidos, portanto, o sentido da pertença, o sentido do afeto, o sentido da fraternidade, perdeu-se completamente nesta sociedade. E isso também nos leva a esse egoísmo que eu também gostaria de compartilhar e gostaria também de referir, que é mais alguma coisa que nos toca e que nos ajuda. Nós traduzimos isso sempre numa palavra-chave para nós, que é a terceira palavra da nossa divisa. Eu, por acaso, gosto de pôr no meio, sabe? Havia um filósofo anarquista do século XIX que se chamava Pierre Leroux, que não dizia liberdade, igualdade e fraternidade. Não, punha liberdade, fraternidade e igualdade, porque achava que a fraternidade é que ligava e entrelaçava as duas divisas. Bom, e também gostava de lhe referir que esta igualdade que os maçons defendem é uma igualdade que hoje evoluiu, não é só uma igualdade no sentido de igualdade de direitos, mas é sobretudo uma igualdade de oportunidades. Porque acho que um dos grandes problemas que o mundo tem hoje é que todas as desigualdades sociais que existem partem desta falta de desigualdade. Nas educações, nas desigualdades no acesso à saúde, na desigualdade no acesso a um trabalho digno, enfim. Portanto, há todo um conceito de igualdade que nós defendemos, mas o que o maçom tem de fundamental é que tem uma ação concreta por si, sozinho na sociedade. Não tem uma expressão orgânica, tem uma ação sozinho por si. Como também tem pela defesa da paz. Eu acho, enfim, eu não sei, achei que foi bem disse ao bocado uma coisa que eu achei notável no Papa Francisco, quando ele de facto referiu que vivemos uma guerra mundial aos pedacinhos. Acho que ele tem toda a razão e acho que nós ainda não consciencializamos bem toda essa temática, porque estamos à beira de eventualmente esses pedacinhos se tornarem um pedação e que pedação complicado. E também gostava de lhe referir que esta questão, enfim, temos as questões do mundo que são perigosas do ponto de vista de podermos ter uma guerra, questões de geoeconomia que no fundo está completamente desregulada e cada vez cria mais desigualdades, mais miséria e mais tragédias por esse mundo fora. Há coisas horrorosas que não vêm na imprensa, sabe? Por exemplo, quem tem experiência da África, e eu tenho alguma, eu fui bem Domingos também. Eu vou dizer uma coisa que não sei se vão chocar muita gente. Sabe como é que é pago o salário dos soldados de Shebab no Sudão do Sul? É pago com o direito de violarem mulheres. Há coisas no mundo que, enfim, as nossas imprensas, as nossas transparências, enfim, algumas vezes delas quase pornográficas, porque não temos direito à nossa vida privada, mas estas coisas acontecem, estas e outras tão horrorosas como essa. Mas há lá muita gente. Há lá muita gente das igrejas, há lá muita gente com formação maçónica, nestes sítios que, no fundo, têm uma atuação individual. E isso é que é fundamental para um maçom. É com este princípio da igualdade, com este princípio da fraternidade no terreno. E não precisam de pôr bandeirinhas, porque... Sabe, há um mês a gente teve, com o João Soares, tive um colóquio em Mindelo, ali perto do Porto. E ele falou, foi da experiência autárquica dele, que eu achei muita piada, que foi que no terreno, dizia ele, eu não tenho devoção nenhuma assim pelas igrejas, por isso, mas o que encontrei sempre foram padres, foram freiras, foram cristãos, foram conferências. No terreno, diz ele, em Lisboa, ele falava de Lisboa, o que encontrei sempre organizados foi essa ajuda a ter. Mas há uma coisa que nisto se esquece um bocado. Os direitos humanos e a defesa dos direitos humanos nasceu até contra as próprias organizações da Igreja, até contra muitas vezes os bispos.
mas nasceu na área da influência do Evangelho. Claro. Claro. Historicamente, a modernidade nasceu, não nasceu na China, não é? Quer dizer, o problema é algo que também muitas vezes se esquece. Muitas coisas contra a Igreja nasceram da loucura que houve na Igreja. Quer dizer, muitas dessas coisas. Agora, eu não perco muito tempo, perco a estudar para conhecer, e gosto muito dos historiadores que explicam, não é? Mas o meu problema é hoje, mas é sobretudo, estava a ver aquela criança aqui, eu amanhã. Por isso, o problema da escola, o problema da cultura, o problema e da escola em liberdade, de ajudá-los a ter o sentido da... É a única coisa que nos responsabiliza é a liberdade. Claro. Sem liberdade não temos responsabilidade nenhuma. Agora, ajudar as pessoas a terem o sentido de responsáveis, mas enfim, como dizia o outro, ainda vai haver muita gente boa e há no mundo que se a gente se dessem notícias da gente boa que há no mundo, não havia quase tempo para as televisões se ocuparem tanto de futebol. No mundo e nas instituições. É que nós às vezes julgamos as instituições por 2 ou 3 que no fundo acabam por cometer os tais erros e acabamos de ser todos por julgados por esses que cometem esse mesmo erro. Mas eu não sei se o tempo está a passar, não se quer passar. Temos de empregar. Não sei se queres passar. Bom, olha, assistência, se quiser colocar alguma questão. Há um microfone ali ao fundo. Está aqui. Mas pode ir para aí, não é? Pode ser este. Ali já temos aqui uma questão. Muito boa noite. Eu não fiquei particularmente espantado por ouvir 2 homens bons dizerem coisas boas e que me agradam, mas gostava que o Frei Bento nos desse uma ideia porque é que, historicamente, qual a explicação que concebe para que a Igreja esteja a chegar aos sítios de onde a maçonaria partiu. Onde a maçonaria aqui? Quer que repita? Eu vou então tentar dizer mais alto. Se tem alguma explicação, alguma concepção, alguma explicação histórica para que a Igreja esteja a chegar aos sítios de onde a maçonaria partiu. Viram? Diga. Alguma explicação para que... A Igreja esteja a chegar onde a maçonaria partiu. Não percebi o sentido da pergunta, mas de qualquer maneira. Explicar porque é que a Igreja está a chegar de onde a maçonaria partiu. A Igreja está a chegar Sim. de onde a maçonaria partiu. Sim. Mas reparem que, apesar de tudo, como instituição, a Igreja é muito mais antiga, não é? O problema de Jesus Cristo é de há 2000 anos. O problema de São Francisco foi em plena Idade Média de loucura. E as coisas todas fantásticas que se fizeram foi sempre à mistura com a asneira. Porquê? Como é que se explica isso? Explica-se por uma razão muito simples. Quando, da conversão do Constantino, do imperador, ele fez assim, de uma igreja perseguida, instituiu-se uma igreja perseguidora daqueles que a contestavam. Está a perceber? Quer dizer, o problema é o seguinte, historicamente, quando a igreja
começou a ter poder económico, político, imperial, porque as coisas do Império passaram para as instituições da Igreja, que salvou muito da cultura antiga, sem dúvida, mas o que é que passou? A pensar em salvaguardar poder. As instituições de topo na Igreja. Mas houve sempre gente fantástica que deu a vida sempre pelos outros. E pela luta pela liberdade. Tudo foi no seio mesmo da Igreja que isso rebentou. E mesmo a modernidade rebentou no seio da Igreja. A gente, quando por exemplo, diz o Kant, que é o grande homem da modernidade, dizia: atreve-te quanto puderes. Isso é da música da festa do corpo de Deus. Tantum potes, tantum laude. Atreve-te quanto puderes. O problema é que as realidades históricas vejam na descoberta do novo mundo, o grande sermão, a página maior da história da humanidade, foi escrita naquilo que hoje é Cuba e o Haiti, era a Ilha Espanhola. O Montesinos, que se levantou espanhol contra os espanhóis em defesa dos índios, com aquele célebre sermão, e estes não são nombres, que deu depois a conversão do Bartolomeu de Las Casas, que também tinha escravos, e foi-se confessar ao chefe da comunidade de Montesinos, e ele disse: meu amigo, enquanto não abandonares os escravos, não recebes absolvição nenhuma. E ele então transformou-se, depois Bartolomeu de Las Casas, no grande defensor dos índios, junto da coroa espanhola. E na luta incendiou imensas coisas. Mas isto é muito complicado, porque a seguir havia outros, quando ele chegou a Chiapas, no México, a primeira coisa foi escorraçá-lo de lá. Vão perceber? Estas coisas, eu diria assim, olha, para falar com vocês, ainda bem que a maçonaria anda a fazer o que faz, quando faz bem. Fantástico. Agora, já há mundo há muito tempo, de bondade e de sacanice. Bom, mas eu se bem percebi a pergunta que foi feita, que o Frei Bento me respondeu dessa forma, eu responderia de outra forma. Sim, sim. Eu acho que, se analisarmos as relações entre a Igreja e a maçonaria, são coisas do passado. E, portanto, provavelmente a seguir ao Vaticano II, independentemente, enfim, de algumas declarações que nem sempre foram muito felizes, enfim, eu estou aqui a afirmar a declaração da Congregação da Fé do Papa Bento, eu acho é que a Igreja e a maçonaria se aproximaram, de facto, relativamente àqueles que são valores essenciais e que, para mim, como há pouco disse, se entrecruzam no humanismo. Independentemente de somos crentes ou não somos crentes, nós acreditamos no humano, nas potencialidades do homem, na sua dignidade, no amor entre eles, nos seus afetos, na liberdade, que é o fundamento de tudo, e, portanto, eu penso que a pergunta que foi feita tem um bocadinho esse sentido histórico. Há um ciclo que existiu, foi um ciclo talvez muitas vezes de costas voltadas, mas há um ciclo depois do Vaticano II se foi aproximando e que nos permite estar aqui, enfim, da forma mais aberta, coisa que se calhar daqui há 50 anos ou há 100 anos era muito difícil de estar, mas estamos mesmo. Eu penso que era um pouco o sentido da pergunta. Eu acho que a pergunta é pertinente. Mas as pessoas esquecem que foi o Vaticano II. Mas o Vaticano II foi fruto de muito sofrimento. A Escola Bíblica de Jerusalém, condenada, as lutas todas que foram feitas. Se a gente vir as lutas dentro da Igreja para que a Igreja fosse fiel a Jesus Cristo, sobretudo a partir do Padre Lacordaire do século XIX para a frente, foi muita coisa. Mas, portanto, eu diria assim, ainda estamos muito atrasados.
Eu acho que estamos muito Mas atrasados. o Fabiano Domingos citou o Kant, que dizia o sapere audi, que era no fundo a divisa dele, ousa saber. Eu acho que no fundo é aquilo que está a passar entre nós, é que a gente ousa saber o que somos uns e o que somos outros e descobrimos de facto entre uns e outros há pontos que se tocam. Não sei se queres fazer mais alguma pergunta. Não, mas eu queria dizer aí uma coisa, sabe? Que disse que é muito importante. Que o Papa João, quando andavam a discutir entre o marxismo e o catolicismo, o problema do ateísmo e tudo, dizia assim, uma coisa são as ideologias e o que se vai arranjando. Outra coisa é o movimento da história. E o movimento da história, quando é autêntico, é da emancipação humana, da liberdade. Claro, Sem liberdade não há nada. Quer dizer, há escravos. Quer dizer, agora, eu hoje acho que as pessoas, nas paróquias, nos movimentos, nas laicos ou religiosos, sejam eles quais forem, a pergunta sempre em que é que nós podemos ajudar. Eu acho que não temos outra pergunta. E a primeira e é a nossa pergunta também. ajudar a ser livre, também. Dentro das instituições, também ser livre. Sempre. Porquê? Porque, reparem, andam sempre, que isso custou muito. A minha história pessoal, em parte, dependeu do velhote. Um velhote que era o João 23, que veio como cardeal a Fátima, e passou o tempo a falar do sagrado coração de Maria, porque não lhe ensinaram sequer a ler coração nem nada. Quer dizer, quando foi eleito Papa, digo, ai, minha vida, tínhamos aquele autoritário que era o Pio XII e agora vem este velhote, ai, estamos desgraçados. Fui para Roma quando fui expulso do Porto e quando passei em Florença, Latira disse-me, olha lá, aquilo que um amigo te disse em Génova, que era necessário 3 bombas, uma em Moscovo, outra em Washington e outra no Vaticano, a do Vaticano já lá está. É o João. E esse Papa, eu comecei a ir, então eles vai a todas as demonstrações públicas dele. E eu fui, chorava como um desgraçado. Porque ele, aparecia um grupo. Ai, tu és de tal sítio, tenho lá um amigo, tu levas-lhe um abraço, ou me chamas assim e tal. De repente eu vi, ele era o pároco do mundo. E foi aquele conflito que podia ter sido um conflito mundial quando foi de Cuba, não é? E dos Estados Unidos. E ele publicou um documentinho tão pequenino que é uma maravilha. Pacem in terris. Eu chamo muita atenção para isto por causa do seguinte. Não interessa muito dizer, porque eu também tenho medo da gabarulice católica. Também, agora temos um bom Papa. Eu digo, está bem, agora deixa-lo sozinho. Que é necessário agora entrar na dança. Quer dizer, pronto, desculpe. Convida-se a assistência a intervir. Vai chegar aí o micro. Só para fazer uma pergunta. Porquê é que a Igreja continua a negar a maçonaria? Porquê é que a Igreja não aceita a maçonaria? Não elimina a encíclica que proíbe os padres de serem maçons? Não, a Igreja, as comunidades cristãs, ser maçónico e ser católico não é incompatível. Sequer o problema das igrejas é evidente que ainda está de vigilância o cardeal Ratzinger, agora bispo, né? Que fez a coisa mais absurda que se podia fazer. O direito canónico já tinha tirado essa história das excomunhões, não é? E ele disse, está bem, tirou, mas essas organizações secretas e tal, quem pertencer a elas, e nomeava então a maçonaria, está em estado de pecado mortal. Eu digo assim, como é que ele sabia?
Estão a perceber? E que é isso, estar em estado de pecado? O que é isso? Quer dizer, o homem não sabia o que havia a dizer, mas fez uma coisa que as pessoas, eu creio que os maçónicos são capazes de não saber. Ele era uma pessoa extremamente inteligente, era um bom teólogo e tudo isso, mas tinha um orgulho feroz, porque quis ser ele o único teólogo. Condenou a teologia centro-europeia, condenou a teologia africana, condenou a teologia latino-americana da libertação, condenou tudo para quê? Para ele, assim nunca se enganava, estava sozinho. Estão a perceber? O problema, portanto, o que é que este Papa fez? É um assunto sem interesse nenhum. Não sei se me faço entender. Não há fazer uma declaração dessas, de dizer assim, era levantar um problema interno lá das doutrinas do Papa, mas se lhe dissessem isso, em tantos assuntos que ele tem dito, meus amigos, sejam livres e façam o caminho da vossa consciência. Estão a perceber? Frei de Domingos, mas existem organizações papais, como sejam a Ordem do Santo Sepulcro e a Ordem de Malta, que continuam a proibir e não admitir que se seja maçom, para se poder pertencer a essas organizações. Mas a Ordem de Malta já foi destituída. Oficialmente. Porquê? Porque estava precisamente nessa ação, condenar sempre outros. Eu sou, a minha posição é isto. A Igreja é o conjunto dos cristãos. Tem uma orientação, claro que tem, do Papa, dos bispos, tudo isso. Mas, reparem, é que o cardeal Ratzinger disse e os bispos locais não têm direito de dizer o contrário do que eu disse. Minha vida. Ora, o que agora o Papa Francisco está a dizer é a responsabilização local dos bispos, das conferências episcopais, para fazer uma igreja a partir da base e não a partir da cúpula. Portanto, estes problemas, eu acho que o doutor disse muito bem, pertencem a uma coisa que é importante na vida, são os arquivos. Já não tem vitalidade, já não tem importância absolutamente nenhuma. É uma questão arquivada e eu espero que seja arquivada definitivamente. Não quer dizer que ainda não apareça um maluco. Pois, mas continuam a existir. Eu, por exemplo, era cavaleiro do Santo Sepulcro e no dia... Eu era cavaleiro da Ordem Equestre Santo Sepulcro de Jerusalém. Sim. E no dia em que o meu nome apareceu no jornal como maçom, fui eliminado da Ordem. Mas tem tempo para ler isso. Eu nunca li nada dessa gente, quer dizer, é a minha ignorância também, mas estão marimbando. Pois, admito que sim, é óbvio. Porque, mas é preciso, porque eles não mandam no Evangelho. É preciso que eu perceba o que está a dizer, mas é preciso dizer que este tipo de organizações, e há outras, enfim, são minoritárias, na minha opinião, relativamente a toda uma comunidade cristã que tem 1.200 milhões de cristãos. Estão em offside. No grande Oriente Lusitano, temos muitos católicos, temos muito bom cristão e, de facto, não se preocupam com essas questões, no fundo. Há, de facto, algumas organizações da Igreja, enfim, e nem todos dentro dessas organizações também pensam da mesma maneira, mas são certamente minoritárias. Mas também quem entra para essas organizações também sabe para onde é que entra. Porque, no caso, por exemplo, da Ordem de Malta, eu por acaso, como sou um curioso, acabei por ler algumas coisas sobre a Ordem de Malta. Está lá. Portanto, quem entra para a Ordem de Malta, está lá dito que não pode ser maçom. Pronto. E, portanto, já fica a saber que quando lá está, não pode ser maçom.
Portanto, única coisa que se pode mas para dizer- mim é uma excrescência relativamente a toda uma comunidade cristã, cuja sua maioria e a sua forma de estar na vida não é certamente aquilo que é a opinião da coisa. E já agora também aqui, se meter-me em problemas de teologia, dos quais eu de facto não sou. De facto, quando a seguir ao Vaticano II foi alterado o Código Canónico e foi alterado aquele artigo que dava a excomunhão e que passou a ser pecado, e que o cardeal Ratzinger acabou por enfim, fazer uma interpretação, eu diria, um pouco ortodoxa demais. Aquilo que o Frei Bento Domingos acabou de dizer é que, enfim, na forma, na estrutura, na maneira de estar da Igreja, os bispos e quem de facto está abaixo dos bispos, de alguma maneira, pelo seu consentimento tácito, podem não concordar, mas pelo seu consentimento tácito acabaram por aceitar, mas eu não conheço e estou a falar do meu E país. aquilo não fundamentalmente. tem autoridade nenhuma. Claro. Agora, quando um tipo dizer... Tu começas a Não, formar por exemplo, claro. o Porto Carrero publicou um artigo muito famoso no Observador de dizer essa coisa se pode ser católico e ele, impossível, ele faz uma demonstração que, a meu ver, não demonstra nada. A única coisa que eu poderia dizer ao Porto Carrero era, se não gosta, não coma. Estão a perceber? O problema é que você não manda na consciência das pessoas. Isso é a sua vontade de mandar. Mas o problema nosso é que devemos também conservar um sentido calmo de dizer vozes dessas têm todo o direito de se exprimir. Todo o direito de se exprimir. Mas são loucuras. E também há liberdade à loucura. Também, percebe? Quer dizer... Mais nada, quer dizer, eu não gosto, não como, percebe? Quer dizer, o problema é, porque mandaram o artigo dele, mandaram-me, até fotocopiei, rimo durante o tempo da leitura toda. Porquê? Porque ele estava-se a meter na consciência das pessoas. Ninguém manda na consciência das pessoas. Olha, há uma coisa que eu queria dizer aqui, que é a norma máxima. Havia um padre americano que assistia já no século, já não sei os anos exatos, mas às execuções à morte. E um dia chegou à comunidade e disse, hoje vi uma pessoa a condenar-se ao inferno, porque morreu a blasfemar e contra Cristo e eu a querer dar-lhe a absolvição e ele nada que morreu a blasfemar. Os membros dessa congregação um dia quiseram, porque era uma pessoa muito boa, quiseram fazer a beatificação do homem. Nem sequer foi admitido o processo. Sabe porquê? Ele julgou da consciência de outra pessoa. Não pode. É um segredo imenso de Deus. É um segredo das pessoas. Isto é um bocado para dizer que é necessário também não embarcar, quando, por exemplo, eu muitas vezes, meu Deus, ouço também com frades meus ou com colegas com os quais eu não estou em acordo, digo que não estou de acordo, mas também não os vou deitar à fogueira, não é? Quer dizer, ser livre. Muito bem. Bom, Esse é um assunto Satisfeito? importante. Já agora, é um assunto importante. O problema da liberdade de consciência e do segredo da liberdade de consciência. Quer dizer, nós não temos direitos, e é uma questão que se põe muito aos maçons, a propósito da velha questão do segredo e tal. O segredo é o nosso segredo íntimo. E é uma coisa que, pelo respeito pela minha liberdade de consciência e pela liberdade da consciência do outro, eu tenho direito a respeitar esse mesmo segredo. Portanto, enfim, é apenas para reforçar aquilo que o Frei Bento Domingos acabou de dizer, não é? Quanto ao mais, pá. É pena porque, de facto, se a pessoa pertence, porque é julgada e é irradiada dessa mesma organização. É uma organização Sim. da Igreja. Sim. A Ordem Equestre do Santo Sepulcro é papal. Sim. É papal, mas foi desautorizada, ainda o ano passado. O Santo Sepulcro não. O Santo Sepulcro não. Santo Sepulcro, nem sequer sabia que existia. Desculpe, também a minha ignorância é imensa. Pois, mas Porquê? Porque guardar um sepulcro... não sei o que é. Guardar um sepulcro... Também não vou explicar aqui É uma agora, organização, também não é? sei explicar direito.
Mas, de qualquer das formas, é uma ordem papal. O diploma que tenho vem da chancelaria do Vaticano. Está assinado por um cardeal. Sim. E, no entanto... E os cardeais que fizeram agora ao Papa? Está bom? Bom, a assistência quer colocar mais alguma questão? Ao fundo. Não se importa de se levantar. Muito boa noite. Eu queria fazer só uma pergunta. Referiu há bocado que a Igreja e a maçonaria nos tempos atuais está numa relação de proximidade. E entre as maçonarias? Como é que está a relação? Era só essa questão. A pergunta é para mim? Para todos. Bom, vamos lá ver. Eu estou aqui um bocadinho com o Bento Domingos, há organizações e há organizações. Portanto, enfim, não me compete agora aqui a mim para estar enfim, a valorizar ou a desvalorizar ou enfim, a pôr catálogos nas diversas organizações. Mas há uma coisa que eu sei, é que a maçonaria, que está fundada em princípios ancestrais, em princípios reconhecidos, em princípios que de facto já vêm de há 300 anos, independentemente, enfim, das questões eruditas históricas, essa é por nós reconhecida. Aquela maçonaria que, no fundo, é uma maçonaria há poucos anos, que não tem créditos, que acaba por não ter expressão, que não se funda nos nossos valores e nos nossos princípios tradicionais, essa maçonaria por nós não é acreditada. Bom, isso não significa que, relativamente a algumas organizações, eu sou capaz de perceber bem aquilo que a pergunta me é feita, que não exista também uma aproximação. Os principais ramos da maçonaria, chamemos assim, eu não gosto de falar em maçonaria universal, porque há várias maçonarias, mas os principais ramos da maçonaria julgo que se vão aproximando em determinados princípios e que vão abandonando algumas das quesílias interiores. Naturalmente também nas igrejas há ramos, há lutas, há ortodoxias, há questões, enfim, que acabam por afastar as pessoas. Mas eu acho que na sociedade cada vez mais aberta, mais pensante, mais consciente, os maçons, seja qual for a obediência credível do meu ponto de vista, vão se aproximando nos seus valores e naquilo que é essencial estão juntos. Mas, desculpe, mas eu não espero dos maçons que sejam clonados. Claro. Como também não espero dos cristãos. Quer dizer, certamente que há tendências, que há palpites, há coisas, e depois no concreto, mesmo inspirando-se nos mesmos princípios, podem ter até práticas que não são a reprodução umas das outras. Quer dizer, eu acho que é necessário, quando se fala de liberdade e de consciência, eu também acho que uma pessoa é responsável da consciência que tem, senão é parvo. Quer dizer, é evidente. Agora, o problema nosso é que há um trabalho que eu acho que é muito importante também na maçonaria e no cristianismo, que é trabalhar o nosso ser interior, trabalhar a nossa perfeição e o nosso aperfeiçoamento. Esse é o princípio básico da maçonaria. Sem isso, podemos ter uma revolução sem revolucionários. Podemos ter pessoas que tenham coisas genéricas, mas elas continuam podres. Ora, o problema de todas as pessoas de boa vontade, como falava o Papa Francisco, o Papa João XXIII, é tornar-nos gente boa. Sr. Bento Domingos, me permite, apenas para responder de uma forma muito concreta à pergunta, eu queria apenas lembrar que não há muitos anos, talvez há 2 anos, enfim, e isso sabem repetindo às vezes com alguma frequência, as 4 maiores obediências portuguesas credíveis fizeram comunicados juntos contra as coisas terríveis, contra os atentados terroristas, contra a falta de dignidade em determinadas coisas, pelos direitos humanos e, enfim, ainda agora recentemente, a propósito de princípios e valores numas eleições que houveram, o Grande Oriente Lusitano, acompanhado por outras obediências, insurgiu-se naturalmente que, apesar do voto que se diz democrático, para nós não chega ao voto para haver democracia.
Também o ITER foi eleito por não sei quantos votos. Para nós, as democracias hoje têm que ser preenchidas quer pelos direitos humanos, quer pelo Estado Social de Direito, como dizia o nosso pastor grão-mestre António Arnaud. Nós assinámos conjuntamente, talvez pela primeira vez na história em Portugal, assinámos conjuntamente uma declaração de condenação dos ataques terroristas e dos valores que isso possa representar. Portanto, talvez responda de uma forma um bocadinho indireta à pergunta que me foi feita. Assistência, deseja colocar mais alguma questão? Bom, não havendo questões, resta-me agradecer melhoradamente ao Frei Bento Domingos e ao Fernando Lima este excepcional e riquíssimo momento que nos proporcionaram de conversa, de debate. Convidar-vos e com o Sérgio Avelar Duarte lá fora para visitarem com mais detalhe a exposição de ex-libris maçónicos, agradecer à Câmara Municipal de Angra na pessoa do Sr. Presidente e agradecer a vossa presença de estarem aqui connosco. Uma boa noite e bom fim de semana.